Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar mais uma aula do nosso Clube 1259. Estamos nessa semana falando sobre o pão da vida, o nosso bom mestre, nosso amado Jesus. E nessa passagem de hoje, eu prometi para vocês ontem que traria um texto histórico da Bíblia que fala sobre o verdadeiro pão que desceu do céu. Nós sabemos que existem diversos tipos de pães que alimentam o corpo físico, mas o único pão que alimenta a nossa alma e o nosso espírito se chama Jesus. E ele veio para nos reconciliar com o nosso Pai, Deus, porque antes éramos condenados ao fogo do inferno. Então precisou vir alguém justo, imaculado, que desse a sua vida pela humanidade. E esse é o nosso Jesus, o nosso pão da vida. E nosso contexto de hoje está inserido, continua inserido lá na carta, perdão, lá no texto, no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 6. Hoje iremos meditar a partir do verso 22. É uma passagem bem breve, bem objetiva e que trará uma clarificação para a nossa vida como nunca vimos antes. Independente de quando você vai assistir essa gravação, assista ela com calma, pois a palavra de Deus, ela não é um livro de literatura que você apenas folheia e pronto, guarda ali, no outro dia você lê. A palavra de Deus, ela traz um sentido e um significado histórico de 2.500 anos atrás, mas que é totalmente atualizado com a nossa realidade. Então, Jesus, sendo o nosso pão da vida, precisamos saber a maneira correta de se alimentar desse pão. E Jesus ensina aqui como que devemos nos alimentar dele. É comendo, é bebendo, é as duas formas. Nós vamos aprender hoje. Então, nosso contexto aqui do livro de João, capítulo 6, verso 22, vou ler aqui alguns parágrafos para a gente meditar e entender melhor o que Jesus queria dizer naqueles tempos aos seus discípulos. E hoje não é diferente. Hoje é completamente igual, as palavras de Jesus não mudaram, permanecem intactas, e devemos entender que Jesus espera e requer de cada um de nós, sendo ele o nosso principal alimento da nossa vida. Vamos ler o verso 22. No dia seguinte, quando a multidão que ficara no outro lado do mar viu que não havia ali nenhum outro barco, exceto aquele no qual seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barco, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barcos haviam chegado de Tiberíades, para perto do lugar onde comer o pão após o Senhor ter dado graças. Portanto, vendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles também embarcaram e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando tu chegastes aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade, eu vos digo que me buscais, não porque vistes milagres, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele Deus, o Pai, o selou. Então lhe disseram: O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: Mas esta é a obra de Deus, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? O que tu operas? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito. Deus lhes deu
a comer o pão do céu. Então Jesus disse: na verdade eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Perfeito. Vamos meditar até aqui. Existe uma comparação aqui bem singela com essa passagem de Jesus. As pessoas, os discípulos que estavam ali, começaram a questionar Jesus. Jesus, como que iremos saber que o Senhor é filho de Deus? Quais sinais? Por que iremos crer em ti? É, porque Jesus, antes desse texto, ele tinha falado que a obra de Deus é apenas uma, que creiamos no Filho do Homem, naquele que veio ao mundo, padeceu pelos nossos pecados e nos salvou para a vida eterna. Essa é a principal obra de Deus. Então, temos que ter isso em mente. As pessoas, elas são movidas por milagres, muitas delas. As pessoas, como eu falei, precisam ver, na maioria do caso, para acreditar. Jesus ensina aqui uma lição muito importante para nós nesse dia. Não precisamos ver milagres. Milagre é maravilhoso, mas ele não pode ser o combustão da nossa fé. É, é isso mesmo. Se o milagre for o combustão da nossa fé, muita situação em nossa vida a gente vai desfalecer. Porque no momento que o milagre não se mostrar presente, não aparecer, quer dizer que a nossa fé vai esfriar? Não é isso que Jesus está falando aqui. Jesus fala aqui que a nossa principal obra é crer nele. Christian, eu creio em Jesus. Ótimo. Você crê em Jesus? Comece a crer naquilo que você não está vendo. Porque aqui chegou muitas pessoas questionando a Jesus sobre o maná. Mas Jesus, no tempo dos nossos pais, Deus deu maná para eles. Moisés deu maná. Esse povo foi alimentado no deserto. E nós? E aí Jesus, com toda a humildade, com todo amor do mundo, respondeu: na verdade, eu te digo, Moisés não te deu o verdadeiro pão do céu, porque o verdadeiro pão do céu, ele sacia a fome do homem. Ele, em momento algum, ele deixa a pessoa com fome. Pelo contrário. Então, o verdadeiro maná, o verdadeiro pão do céu, ele sempre vai saciar a nossa fome. Christian, como que eu sei que vem da parte de Deus e que não vem da parte de Deus? Muito simples. O que vem de Deus traz alegria, traz leveza e traz amor para o nosso coração. O que não vem de Deus é o contrário. Traz perturbação, tristeza, discórdia e ódio. Então temos que assimilar qual é a comida que estamos nos alimentando hoje. De qual banquete nós temos se servido? É o banquete do céu ou o banquete da terra? A mensagem aqui é uma. O verdadeiro banquete, o verdadeiro pão vem do céu. Ponto. Jesus aqui em momento algum falou que o pão virá da terra ou que alguém entrará de outro lugar. Não. Jesus não fala isso. Jesus fala que Moisés, no tempo dele, as pessoas comeram do maná, só que ficaram com fome. Todo dia tinha que ter comida, todo dia. E o povo reclamava. Começaram a murmurar, começaram a reclamar. Muda a comida, muda o cardápio, porque eles não estavam se alimentando do verdadeiro pão. O verdadeiro pão, ele traz uma simbologia da carne e do sangue de Jesus em nossa vida.
E diz mais. Vamos continuar aqui nossa leitura. Então disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Senhor, dá-nos sempre desse pão. De qual pão estamos pedindo a Deus? É o pão da padaria feito pelas mãos do homem, farinha, fermento, sal, açúcar, água, ovos. Qual pão estamos nos alimentando? É o verdadeiro pão do céu? As pessoas começaram a pedir a Jesus aqui pelo verdadeiro pão. E Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas eu vos digo que vós também me tendes vistos, mas não credes. Vamos ficar até aqui. As pessoas têm fome e têm sede. Isso eu estou falando de um aspecto físico. Então, as pessoas, por ter fome e sede, elas vão procurar suprimentos, água e comida, mas esquece da área espiritual, esquece da verdadeira saúde da alma e do espírito. E começa a se banquetear de outras comidas que Jesus não tem, que Jesus não quer para a nossa vida. Porque quando começamos a experimentar de várias comidas, perdemos o paladar. Nós não conseguimos mais identificar o que é doce, o que é amargo, o que é azedo, o que é salgado. Tudo que vier tá bom. Mas o verdadeiro pão do céu, o nosso Cristo Jesus, quem come e quem bebe dele, nunca mais terá sede nem fome. De qual alimento você está se alimentando hoje? De qual pão você está comendo hoje? Se é o pão do céu que você quer se alimentar, saiba que se você comer dele, nunca mais terá sede nem fome, e nunca mais lhe faltará nada. Mas esse pão tem que ser alimentado todos os dias. Todos os dias. Assim como nós tomamos o cafezinho, o almoço, a janta, o lanche da tarde, o pão precisa ser todos os dias comido e o sangue bebido. Amanhã eu vou trazer aqui a continuação dessa palavra, o que Deus espera de nós, o que Jesus requer de cada um de nós. E quais foram as palavras de vida eterna que Jesus deixou? Estamos caminhando, amanhã é quinta-feira, estamos caminhando para um final de semana. Na sexta-feira, nós encerramos a série do alimento divino, do verdadeiro pão do céu. Mas até lá eu quero trazer os principais motivos e os principais objetivos com o alimento que Deus derrama do céu. Esse pão tão delicioso, tão maravilhoso, que os homens negaram. Então, existem inúmeras formas da gente saber o que é de Deus e do que não é de Deus. Mas precisamos ter sabedoria. E a partir de hoje, começar a se alimentar mais do que vem dos céus. Porque dessa forma iremos matar a nossa carne
e fortalecer o nosso espírito. Essa é a nossa mensagem principal de hoje. Verdadeiro pão. Se começarmos a comer várias comidas, iremos perder o sabor. E aí não saberemos mais o que é de Deus e o que é da terra. E aí isso entra num jogo violento. Por isso que antes disso acontecer, temos que saber decidir, a partir de hoje, que o verdadeiro pão desceu do céu. E quem prova e quem bebe, quem come, quem bebe, amanhã eu vou falar sobre isso, nunca mais terá fome nem sede. Amém? Essa foi nossa mensagem de hoje, um pouco mais breve. Eu não tenho pressa para falar sobre a palavra de Deus, meus queridos. Nós temos o ano inteiro, nós temos uma Bíblia inteira, nós temos o banquete diário para todos os dias nos alimentar. Eu não tenho pressa, não. Nós vamos passar o ano todinho falando sobre as mensagens de Deus, a nossa vida inteira, porque é isso que é o mais importante. Estarmos em comunhão, como o próprio Cristo falou, onde um ou dois estiver reunido em meu nome, ali eu estarei. Então estamos em mais de duas, estamos em duas pessoas aqui e estaremos bem mais porque irão assistir essa gravação. E isso é o mais importante. Não é a quantidade, mas é a mensagem, é o valor que a mensagem carrega. Amém? Amanhã eu vou trazer o real motivo de quem come e quem bebe da carne e do sangue de Jesus nunca mais terá sede e fome na vida. Não percam. Vamos fazer nossa oração, nosso boot, para a gente finalizar com louvor, agradecer por essa mensagem de Deus hoje. Toda a honra, toda a glória sejam dadas a Ele e agradecer por todas as bem-aventuranças em nossa vida. Quem puder, feche seus olhos, tire a mão do teclado, coloque um sorriso no rosto, esfregue suas mãos. Pai querido, Deus Santo, nós te louvamos e te damos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por esse momento, por essa oportunidade de estarmos em comunhão, falando sobre o verdadeiro pão que desceu do céu. Não o pão da padaria, que é feito pela mão dos homens, mas o pão que foi preparado pelas suas mãos. O nosso Senhor Jesus Cristo, que desceu do céu e nos alimentou com tuas palavras, com teu amor, com a mensagem do reino e continua nos alimentando até hoje. Pai, ajuda todas as pessoas que não sabem discernir do que é do Senhor e do que é da terra. Ajude elas a se alimentar apenas do pão do céu, o nosso Senhor Jesus Cristo, para que, afim, sejamos um só corpo e um só espírito. Te damos graças por esse dia, pela nossa família, por tudo que o Senhor tem feito até aqui e por tudo que o Senhor deixou preparado em nossas vidas. Te agradecemos, crendo que já recebemos e acessamos, em nome de Jesus. Amém. Pegue suas mãos, coloque o sorriso no rosto. Amém. Graças a Deus. Essa foi nossa mensagem de hoje. Amanhã continuamos com a nossa série da semana, O Verdadeiro Pão do Céu. Fiquem com Deus. Beijão no coração de todos vocês. Um abraço. Quem não é inscrito ainda no canal, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho. Se você não faz parte do meu grupo do WhatsApp, do meu Clube 1259, me chama. Vai lá no meu Instagram, @eucristian.
Me chama lá, pede o link que eu vou te mandar para todos os dias você estar ao vivo aqui comigo. Tamo junto, e com Deus, que Deus abençoe grandemente